Algumas histórias não começam com um momento grandioso. Não há plateia, não há câmeras, não há aplausos. Apenas um som simples, quase tímido, de um motor pequeno tentando ganhar força. Foi assim que começou a história de Ayrton Senna. Em um quintal de São Paulo, muito antes da Fórmula 1. Muito antes da fama, muito antes dos milhões. Ayrton nasceu em 1960, em uma família com boas condições financeiras. Seu pai, Milton da Silva, era empresário do setor metalúrgico. O primeiro veículo da carreira de Senna nasceu das mãos de seu pai, que se aventurou no papel de projetista para presentear Senna com um kart. O kart, que para muitos é apenas um esporte infantil, é, na verdade, uma indústria cara. Motores, pneus, peças importadas, viagens. Sem apoio financeiro, muitos talentos nunca chegam a competir. Ayrton teve esse apoio. Desde cedo, havia algo que chamava a atenção. Ele não pilotava apenas com entusiasmo infantil. Ele pilotava com obsessão. Observava o comportamento do kart, repetia trajetórias, corrigia erros sozinho. O que para outros era brincadeira, para ele já era estudo. Era como se buscasse uma perfeição invisível, algo que só ele parecia enxergar. Na adolescência, as corridas começaram a se tornar mais sérias. Competições regionais deram lugar a campeonatos nacionais. O investimento da família aumentava. Viajar com equipe, manter equipamento competitivo, enfrentar pilotos experientes, tudo custava caro. Era uma aposta. Não havia garantia de retorno. Apenas a crença de que aquele talento poderia ir além. E ele foi. Nos campeonatos de kart, Ayrton começou a dominar. Vencia com consistência, chamava a atenção pela precisão, pela agressividade controlada, pela forma como parecia encontrar velocidade onde outros não encontravam. Mas o Brasil tinha limites. O automobilismo profissional estava na Europa. E, mais cedo ou mais tarde, essa decisão teria que ser tomada. Ir para a Europa significava muito mais do que mudar de país. Era deixar a segurança, assumir riscos financeiros maiores e entrar em um ambiente onde apenas os melhores sobreviviam. A família continuou apoiando, mas agora a aposta era maior. Cada temporada custava centenas de milhares de dólares. Era investimento puro, sem garantias. Na Inglaterra, Ayrton encontrou frio, solidão e pressão. Mas encontrou também o desafio que precisava. Na Fórmula Ford, sua primeira categoria europeia, ele começou a mostrar que o investimento fazia sentido. Venceu corridas importantes. Ganhou campeonatos. Foi campeão Fórmula Ford 1600, campeão Fórmula Ford 2000 e teve mais de 20 vitórias em um ano. Lentamente, patrocinadores começaram a aparecer. Pequenas empresas brasileiras e europeias passaram a associar seus nomes ao jovem piloto. Foi a primeira transição financeira real da carreira. Antes, a família bancava tudo. Agora, o talento começava a atrair capital externo. Não era apenas um sonho familiar. Era um projeto com potencial comercial. Na Fórmula 3, o cenário mudou novamente. Ali estavam os melhores jovens pilotos do mundo. Era o último passo antes da Fórmula 1. A pressão era enorme, o custo também. Mas Ayrton respondeu da única forma que sabia, vencendo. Disputas intensas, ultrapassagens ousadas, domínio técnico impressionante. As equipes de Fórmula 1 começaram a observar. Sua passagem pela F3 ficou marcada por 12 vitórias em 20 corridas. Campeão britânico de F3. Batalha histórica com Martin Brundle. Após vencer a F3, Senna fez testes com 3 equipes: Williams, McLaren, Brabham. Pela primeira vez, Ayrton sentou em um carro de Fórmula 1. Muito mais potente, muito mais complexo, muito mais perigoso. Ele acelerou e imediatamente chamou atenção. Engenheiros analisavam dados. Cronômetros confirmavam. Ele era competitivo desde a primeira volta. Mas talento não garante vaga. A Fórmula 1 é limitada.
poucos carros, poucas oportunidades. A espera parecia interminável, até que uma equipe pequena, com orçamento limitado, abriu uma porta. Não era o melhor contrato, não era o melhor carro, mas era a chance. A estreia aconteceu em 1984. Senna estreia pela equipe Toleman. O salário era modesto comparado ao que viria depois, aproximadamente 100 mil a 150 mil dólares pela temporada inteira. Mas o mais importante era a visibilidade, e ela veio rapidamente. O momento decisivo foi o GP de Mônaco, na chuva. Ele saiu das últimas posições e terminou em segundo lugar, pressionando pilotos muito mais experientes. Aquela corrida mostrou ao mundo que algo extraordinário estava surgindo. Depois disso, tudo mudou. Equipes maiores demonstraram interesse. Salários começaram a subir. Contratos incluíam bônus por vitória, por pontos, por classificação. O nome Ayrton Senna passou a ter valor comercial. Marcas queriam associar sua imagem à excelência, à disciplina, à intensidade. Quando Senna foi para a Lotus, sua evolução ficou clara. Agora ele tinha um carro mais competitivo e começou a conquistar suas primeiras vitórias. Ele venceu sua primeira corrida em 1985, em Portugal, sob chuva. Senna deixa de ser promessa e vira a estrela da Fórmula 1. Estima-se que nessa etapa seu salário girava em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares por temporada, além de bônus. Prêmio por vitória, estimado em 50 mil a 100 mil dólares. Bônus por pole position, bônus por pontos e surgem patrocínios importantes. Apoio técnico da Honda e acordos com marcas brasileiras. Na McLaren, essa transformação atingiu o auge. 3 títulos mundiais, vitórias memoráveis e rivalidades históricas elevaram seu valor ao topo do esporte. Em certos momentos, ele recebia mais de 1 milhão de dólares por corrida. Somando salários, bônus e patrocínios, sua renda anual chegava a dezenas de milhões de dólares. Ele se tornou um dos atletas mais bem pagos do planeta. Mas sua fortuna não veio apenas do cockpit. Ayrton montou uma estratégia para garantir segurança financeira a longo prazo, rendimento passivo e multiplicação da sua fortuna. Além do salário da equipe, Senna explorou sua imagem pessoal. Ele entendia o quanto isso tinha valor. Fez contratos publicitários fortes com empresas como Banco Nacional, Hugo Boss, Shell, Honda, Marlboro, Tag Heuer. Senna foi pioneiro na Fórmula 1 em transformar sua marca pessoal em produtos. Criou uma marca própria chamada Senna Driven to Perfection, com o símbolo do S estilizado, focada em licenciamento de imagem e produtos oficiais. Essa marca foi usada para roupas esportivas e bonés, relógios e acessórios, capacetes e miniaturas, itens colecionáveis. Durante o início da década de 1990, além de competir, Senna começou a estruturar sua atuação empresarial através de uma holding de administração de patrimônio, negócios e licenciamento chamada Ayrton Senna. Promoções e empreendimentos, dirigida pelo pai Milton da Silva, o irmão Leonardo e o primo Fábio. Senna Import, participações limitada, criada em 1993 para importação e distribuição de veículos, incluindo parceria com a montadora Audi no Brasil. Frei Caneca Participações Limitada, empresa ligada à compra e venda de imóveis próprios, com participação de Senna desde 1993. Outras empresas relacionadas à compra e venda de imóveis e negócios agrícolas ligadas à holding familiar. Enquanto o mundo assistia suas vitórias nas pistas, fora delas, ele construía um universo próprio, silencioso, reservado e extremamente sofisticado. Na Europa, sua base era uma mansão no Algarve, em Portugal. Um espaço amplo, cercado por natureza, com piscina, quadras e total privacidade. Não era apenas uma casa, era um refúgio.
Um lugar onde o piloto se desligava do barulho do mundo. No Brasil, ele mantinha outro lado de sua vida. Uma casa em Angra dos Reis, integrada ao mar, onde podia respirar, desacelerar e voltar a ser apenas Ayrton. Mais afastado ainda, no interior de São Paulo, uma fazenda. Um espaço de silêncio, de introspecção, de equilíbrio. Porque para alguém que vivia em alta velocidade, parar também era necessário. Mas o luxo de Senna não estava apenas no lugar onde ele vivia. Estava na forma como ele se movia. Ele possuía um jato executivo, usado para atravessar países, continentes e compromissos com a mesma rapidez que demonstrava nas pistas. O tempo para ele era um ativo e ele sabia como controlá-lo. Também utilizava helicópteros para deslocamentos rápidos, especialmente no Brasil. Era mobilidade absoluta, eficiência, liberdade. E, diferente do que muitos imaginam, esses não eram apenas símbolos de riqueza. Eram ferramentas. Ferramentas de alguém que vivia em um ritmo global, com contratos internacionais, compromissos constantes e uma agenda que exigia precisão quase cirúrgica. Seus carros pessoais seguiam a mesma lógica. Não eram apenas objetos de luxo, eram extensões da sua identidade. Máquinas escolhidas com critério técnico, muitas vezes desenvolvidas com sua própria participação. Nada era aleatório. Tudo fazia parte de um sistema. Um sistema onde conforto, mobilidade e patrimônio estavam conectados. E talvez seja isso que torne essa parte da história tão fascinante. Ayrton Senna não viveu o luxo como excesso. Ele viveu o luxo como consequência. Consequência de disciplina, visão e uma capacidade rara de transformar talento em valor. Ao longo dos anos, sua fortuna cresceu rapidamente. Estimativas apontam centenas de milhões de dólares acumulados. Mas, apesar disso, algo permanecia inalterado: sua obsessão pela perfeição. Ele continuava buscando a volta ideal, analisando cada detalhe, pilotando com intensidade quase espiritual. E assim foi, até o dia em que tudo parou. Era 1º de maio de 1994. Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Na volta 7 da corrida, a mais de 300 km por hora, seu carro saiu da trajetória na curva Tamburello e colidiu violentamente contra o muro. O impacto foi brutal. Naquele instante, não era apenas um acidente de corrida, era o fim de uma era. Horas depois, o mundo recebia a confirmação. Ayrton Senna estava morto. O Brasil inteiro parou. Mais de 160 milhões de pessoas acompanharam, em silêncio, a notícia que ninguém queria ouvir. As ruas se encheram de comoção. O país entrou em luto oficial. Milhões choraram como se tivessem perdido alguém da própria família. Porque não era apenas um piloto. Era o rosto de um país, era a esperança de um povo, era o maior herói do esporte brasileiro. E naquele dia, o Brasil perdeu mais do que um campeão. Perdeu um símbolo eterno. A história de Ayrton Senna não é apenas a de um piloto que venceu corridas. É a história de um talento que encontrou apoio, transformou o investimento em resultado e resultado em legado. Uma trajetória onde dinheiro abriu portas, mas foi a dedicação que construiu a lenda. A trajetória de Ayrton Senna foi de garra, persistência, superação, vitórias e humanidade acima de tudo. Mesmo sendo destemido, arrojado e competitivo nas pistas, Ayrton era muito empático e humano fora delas. Os atos heróicos dentro das pistas e as lutas políticas na Fórmula 1 fizeram com que milhares de fãs esperassem ansiosos pelos domingos de manhã para assistirem o ídolo correr, na torcida para Ayrton levantar a bandeira brasileira, após mais uma conquista. O legado que Ayrton deixou vai muito além de todas as conquistas nas pistas. Durante sua jornada, Senna mostrou sua preocupação em dar oportunidade, como a que teve,
para crianças e jovens desenvolverem seu potencial. E este desejo se tornou uma realidade. O Instituto Ayrton Senna, liderado pela família de Ayrton, foi fundado em 1994. A família mantém um perfil discreto, mas transformou o nome de Ayrton em um império sólido com produtos licenciados, homenagens internacionais e parcerias com grandes empresas. Além do lado financeiro, parte da herança também virou impacto social. O Instituto já beneficiou milhões de crianças com projetos voltados à educação. Décadas depois da sua última corrida, o nome Ayrton Senna continua construindo riqueza. Em contratos, direitos de imagem, produtos licenciáveis, mídia, documentários, collabs, parcerias globais e até mesmo em projetos imobiliários de luxo. Exemplo é o empreendimento Torre Senna, que está sendo construído em Balneário Camboriú, onde a família Senna tem participação através do licenciamento da marca. Ou seja, é um ativo de branding autorizado. Essa é a prova de que a marca Senna continua crescendo. E tudo começou com um pequeno motor, em um quintal silencioso de São Paulo. A autópsia termina aqui. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreva para acompanhar as próximas autópsias financeiras. Até o próximo episódio.